O silêncio absoluto do escritório foi quebrado por pequenos passos descalços que ecoaram pelo piso de mármore importado. Roberto Henrique Moreira nem ergueu os olhos dos documentos espalhados sobre a mesa de mogno maciço quando sentiu uma presença diminuta se aproximar. Estava concentrado demais nos contratos que poderiam render 20 milhões em lucros para sua construtora, quando uma pequena mão puxou delicadamente sua gravata italiana de seda azul marinho. Seus olhos castanhos encontraram o rosto angelical de uma menina de cabelos castanhos cacheados, com sardas espalhadas pelo nariz pequeno e olhos cor de mel que brilhavam com uma curiosidade infantil irresistível. Isabela Santos, de apenas 6 anos, estava ali parada em seu pijama de flanela cor-de-rosa, observando-o com aquela intensidade que só as crianças possuem quando estão prestes a fazer uma pergunta importante. "Você trabalha muito, né?" perguntou Isabela, inclinando a cabeça para o lado enquanto analisava a pilha de papéis que ocupava toda a superfície da mesa. Roberto piscou algumas vezes, tentando processar a situação inusitada. Em 43 anos de vida, ninguém havia invadido seu santuário particular dessa forma tão desarmante. Nem mesmo os executivos mais experientes de sua empresa ousavam interrompê-lo quando estava analisando contratos importantes. Mas ali estava aquela garotinha, filha de Luciana, sua empregada doméstica, olhando para ele como se fosse a coisa mais natural do mundo estar ali. "Eu trabalho sim", respondeu Roberto, sua voz soando mais suave do que o habitual. Pela primeira vez em décadas, não sabia exatamente como reagir a uma situação. Isabela assentiu com seriedade, como se estivesse avaliando a resposta. Seus olhinhos percorreram o escritório luxuoso, observando as estantes repletas de livros sobre arquitetura e administração, as medalhas e certificados pendurados nas paredes revestidas de madeira nobre e a vista panorâmica de Belo Horizonte que se estendia através da janela de vidro temperado. "Minha professora disse que toda criança precisa de um papai", Isabela continuou, aproximando-se mais da cadeira dele. "E que alguns papais trabalham muito porque querem dar coisas boas para os filhos." Roberto sentiu algo estranho apertar em seu peito, uma sensação que não experimentava há muito tempo e que não conseguia identificar completamente. Durante anos, havia construído um império empresarial baseado em determinação férrea e isolamento emocional. Sua vida seguia uma rotina meticulosa: acordar às 5 da manhã, revisar relatórios durante o café da manhã, chegar ao escritório às 7, trabalhar até tarde da noite e dormir sozinho em sua mansão de 3 andares no exclusivo bairro Mangabeiras. "Sua mãe sabe que você está aqui?" perguntou Roberto, tentando manter a seriedade, mas notando que sua voz soava mais curiosa do que repreensiva. "A mamãe está limpando a cozinha. Ela sempre limpa tudo 2 vezes porque quer que você fique feliz", Isabela explicou com a honestidade brutal que caracteriza as crianças. "Mas eu acho que você não fica feliz mesmo assim." A observação atingiu Roberto como um soco no estômago. Como uma criança de 6 anos conseguia enxergar através das máscaras que ele havia aperfeiçoado ao longo de décadas. Como ela percebia a solidão que ele escondia por trás do sucesso profissional e da riqueza material. "Por que você acha que eu não fico feliz?" perguntou Roberto, surpreendendo-se com sua própria curiosidade em ouvir a resposta. Isabela o estudou por um momento, franzindo a testa pequena, como se estivesse resolvendo um problema matemático complexo. "Porque você nunca sorri de verdade, e quando a mamãe termina de limpar, você sempre vai para o escritório e fica aqui sozinho até muito tarde. Pessoas felizes gostam de ficar com outras pessoas." Roberto engoliu seco. A precisão daquela análise infantil o deixou sem palavras. Durante 3 anos, Luciana Santos trabalhara em sua casa com dedicação exemplar, cuidando de cada detalhe da mansão com um carinho que ele nunca havia questionado. Sempre a tratara com respeito e pagava um salário justo. Mas nunca havia realmente prestado atenção na dinâmica humana que acontecia ao seu redor. "Você mora só com sua mãe?" Roberto perguntou, mudando ligeiramente o foco da conversa. "Moro. O meu pai verdadeiro foi embora antes de eu nascer. A mamãe disse que ele não estava preparado para ser papai,
Isabela respondeu, sem demonstrar tristeza, como se fosse um fato natural da vida. Mas eu sempre quis ter um papai que gostasse de mim e que ficasse aqui para sempre. Algo dentro do peito de Roberto se partiu e se recompôs simultaneamente. A simplicidade com que Isabela expressava seus desejos mais profundos o tocou de uma forma que ele não experimentava desde a juventude. Recordou-se vagamente de seu próprio pai, um homem trabalhador que morrera quando Roberto tinha apenas 15 anos, deixando-o órfão e determinado a nunca depender emocionalmente de ninguém. Isabela, o que você está fazendo aqui? A voz suave, mas preocupada de Luciana surgiu da porta do escritório. Roberto ergueu os olhos e viu Luciana Santos parada na entrada, com as mãos ainda úmidas do trabalho doméstico e uma expressão de desculpas estampada no rosto. Aos 38 anos, Luciana mantinha uma postura digna, apesar das dificuldades financeiras que enfrentava. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples, e ela usava o uniforme azul marinho que Roberto fornecia para todas as funcionárias. Desculpe, Sr. Roberto. Ela saiu do quarto enquanto eu estava na cozinha. Vou levá-la agora mesmo, Luciana disse, aproximando-se rapidamente para buscar a filha. Não, mamãe. Eu estava conversando com ele sobre coisas importantes. Isabela protestou, mas sem fazer birra. Eu acho que ele precisa de uma família. Luciana corou intensamente, claramente constrangida com a observação da filha. Isabela, não se fala assim. Peça desculpas para o Sr. Roberto e vamos voltar para nosso quarto. Está tudo bem, Roberto disse, surpreendendo tanto Luciana quanto a si mesmo. Na verdade, ela fez uma observação interessante. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Luciana não sabia como interpretar o comentário do patrão, e Roberto estava igualmente confuso com sua própria reação. Durante 3 anos de convivência profissional, eles haviam mantido uma relação respeitosa, mas distante. Ela cumpria suas tarefas com eficiência. Ele pagava pontualmente e fornecia boas condições de trabalho, mas nunca haviam tido uma conversa que ultrapassasse os limites estritamente profissionais. Senhor Roberto, se ela o incomodou de alguma forma... Luciana começou, mas foi interrompida por Isabela. Eu não incomodei. Eu só disse que ele podia ser meu papaizinho escolhido, como a professora explicou na escola. Ela disse que existem famílias de sangue e famílias do coração. A declaração ecoou pelo escritório como uma bomba emocional. Roberto sentiu o mundo ao seu redor se reorganizar completamente. Durante décadas, havia construído sua identidade em torno da independência absoluta e do controle total sobre sua vida. Nunca se casara, nunca tivera filhos, nunca permitira que relacionamentos profundos alterassem sua rotina cuidadosamente planejada. Luciana estava visivelmente mortificada. Isabela, você não pode falar assim. O Sr. Roberto tem sua própria vida, suas próprias responsabilidades. Mas ele não tem ninguém para cuidar dele quando está triste, Isabela insistiu com a lógica implacável da infância. E nós também não temos ninguém para cuidar da gente quando a mamãe fica muito cansada do trabalho. Roberto observou a interação entre mãe e filha, notando pela primeira vez os detalhes que havia ignorado durante anos. A forma como Luciana se dirigia à filha com paciência infinita, mesmo quando estava claramente envergonhada. A maneira como Isabela demonstrava maturidade emocional surpreendente para sua idade, sem perder a espontaneidade infantil. A cumplicidade entre as duas, forjada pela necessidade e pelo amor incondicional. Luciana? Roberto disse finalmente, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Posso conversar com você por um momento? Luciana assentiu nervosamente, instruindo Isabela a esperar no sofá de couro que ficava em um canto do escritório. A menina obedeceu, mas continuou observando os 2 adultos com interesse evidente. Eu queria me desculpar, Roberto começou surpreendendo Luciana. Em 3 anos nunca perguntei sobre sua vida pessoal, sobre seus planos, sobre os desafios que você enfrenta como mãe solteira. Senhor Roberto, o senhor não precisa se preocupar com isso. Eu entendo que nossa relação é profissional, Luciana respondeu, tentando manter a formalidade. Mas talvez seja a hora de mudar isso, Roberto disse, as palavras saindo de sua boca antes que pudesse analisá-las completamente. Isabela tem razão sobre algumas coisas.
Eu trabalho demais, vivo sozinho demais, e talvez tenha perdido algo importante no processo. Luciana o observou com cautela, tentando decifrar onde aquela conversa pretendia chegar. Durante 3 anos, havia aprendido a interpretar os humores do patrão, sabendo quando ele estava estressado com negócios, quando precisava de silêncio absoluto, quando estava satisfeito com seu trabalho, mas nunca o havia visto tão vulnerável quanto naquele momento. "O que você gostaria de estudar se tivesse oportunidade?" Roberto perguntou subitamente. A pergunta pegou Luciana completamente desprevenida. Por que o senhor quer saber?" "Apenas curiosidade", Roberto respondeu, embora soubesse que era mais do que isso. Luciana hesitou por um longo momento, como se estivesse debatendo internamente se deveria revelar seus sonhos mais profundos. "Eu sempre quis estudar psicologia. Gosto de entender as pessoas, de ajudá-las a resolver seus problemas, mas nunca tive condições financeiras para fazer uma faculdade." Roberto assentiu pensativamente. "E se essas condições mudassem?" "Não entendo", Luciana disse, franzindo a testa. "Estou pensando em uma proposta", Roberto explicou, sua mente trabalhando rapidamente para organizar pensamentos que nem ele mesmo compreendia completamente. "Eu pagaria sua faculdade de psicologia. Em troca, durante as noites em que você tivesse aulas, eu cuidaria da Isabela." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luciana olhou para Roberto como se ele tivesse proposto algo absolutamente impossível. Isabela, do sofá onde estava sentada, sorriu como se tivesse acabado de ganhar o melhor presente de sua vida. "Senhor Roberto, eu não poderia aceitar algo assim. É generosidade demais", Luciana balbuciou. "Não é generosidade", Roberto respondeu, surpreendendo-se com a certeza em sua própria voz. "É uma troca justa. Você me daria a oportunidade de descobrir se eu consigo ser melhor do que sou agora." Isabela saltou do sofá e correu até eles. "Isso quer dizer que você vai ser meu papaizinho escolhido mesmo?" Roberto olhou nos olhos brilhantes da menina e sentiu algo fundamental mudar dentro dele. Durante 43 anos, havia construído sua vida em torno da autossuficiência e do controle. Mas ali, naquele momento, percebeu que talvez a verdadeira coragem estivesse em permitir que outras pessoas importassem para ele. "Eu gostaria muito de tentar", Roberto respondeu, estendendo a mão para tocar suavemente o rosto de Isabela. Luciana observava a cena com lágrimas nos olhos, lutando entre a gratidão e a incredulidade. Durante anos, havia trabalhado incansavelmente para proporcionar à filha uma vida melhor, mas nunca havia imaginado que a resposta para suas preces pudesse vir de uma forma tão inesperada. "Mas eu preciso aprender como ser pai", Roberto continuou, olhando para Luciana. "Nunca fiz isso antes. Você teria paciência para me ensinar?" "Eu ensino", Isabela exclamou antes que a mãe pudesse responder. "É fácil ser papai. Você só precisa dar abraços, contar histórias antes de dormir e ficar feliz quando eu faço alguma coisa boa." Roberto riu pela primeira vez em meses, um som genuíno que ecoou pelo escritório e pareceu iluminar todo o ambiente. "Parece um bom começo." E assim, em uma tarde qualquer de uma quinta-feira comum, 3 vidas se entrelaçaram de uma forma que nenhum deles poderia ter previsto. Roberto descobriu que existe uma riqueza que nenhum contrato milionário pode proporcionar. Luciana vislumbrou um futuro onde seus sonhos poderiam finalmente se tornar realidade. E Isabela ganhou algo que sempre havia desejado, alguém que escolheu amá-la incondicionalmente. O escritório, que antes era um santuário de solidão, se transformou no berço de uma família improvável, construída não por laços de sangue, mas por escolha consciente e amor que cresce no silêncio dos corações que finalmente se permitem sonhar juntos. 2 semanas depois daquela conversa que mudaria tudo, Roberto se encontrava sentado no chão da sala de estar, completamente perdido entre bonecas, livros de colorir e um quebra-cabeças de 1000 peças que Isabela insistia em montar antes da hora de dormir. O homem que comandava reuniões com dezenas de engenheiros e arquitetos agora tentava decifrar onde exatamente se encaixava uma pequena peça azul que, segundo Isabela, era obviamente parte do céu. "Não é aí, papaizinho Roberto.
Isabela disse com a paciência de uma professora experiente, ajustando a gravata dele que havia se desalinhado enquanto ele se curvava sobre o quebra-cabeças. O céu fica mais para cima. Essa peça é do lago. Roberto sorriu, ainda se acostumando com o apelido carinhoso que Isabela havia inventado. Durante 2 semanas, todas as noites de terça e quinta-feira, Luciana saía para suas aulas na Universidade Federal de Minas Gerais, deixando pai e filha escolhidos, sozinhos, na mansão que aos poucos se transformava em um lar de verdade. A adaptação não havia sido fácil. Na primeira noite, Roberto havia contratado uma babá profissional para ficar com Isabela, mas a menina chorou tanto que ele precisou dispensar a mulher e assumir pessoalmente a responsabilidade. Descobriu que Isabela não queria apenas supervisão. Ela queria companhia genuína, atenção dedicada, alguém que participasse ativamente de seu mundo imaginário. Conta aquela história do dragão bobo de novo, Isabela pediu, abandonando momentaneamente o quebra-cabeças para se acomodar no colo dele. Roberto respirou fundo. Contar histórias havia se tornado seu maior desafio. Homem pragmático, acostumado com relatórios técnicos e análises financeiras, ele inicialmente tentara ler histórias dos livros infantis que havia comprado às pressas. Mas Isabela logo descobriu que ele inventava histórias muito mais interessantes quando improvisava. Era uma vez um dragão chamado Ferdinando, que em vez de cuspir fogo, cuspia bolhas de sabão coloridas. Roberto começou, sua voz ganhando o tom teatral que havia desenvolvido ao longo daquelas 2 semanas. E ele morava onde? Isabela perguntou, embora soubesse a história de cor. Em um castelo no alto de uma montanha em Minas Gerais, bem pertinho de Belo Horizonte. Roberto continuou, notando como Isabela sempre se empolgava quando ele incluía lugares familiares nas narrativas. Mas Ferdinando era muito sozinho, porque todos os outros dragões achavam que ele era estranho por não conseguir fazer fogo de verdade. Isabela assentiu gravemente, como se compreendesse perfeitamente o sentimento de ser diferente. Até que um dia, uma garotinha corajosa subiu a montanha e encontrou Ferdinando chorando na porta do castelo. Roberto prosseguiu, observando como os olhos de Isabela brilhavam sempre que chegavam nessa parte. E sabe o que ela disse para ele? Que ser diferente não é ser errado, é ser especial. Isabela completou com um sorriso radiante. E foi assim que o dragão Ferdinando descobriu que suas bolhas de sabão podiam limpar toda a sujeira do reino e fazer todas as crianças felizes. Roberto concluiu, beijando a testa da menina. O som da chave na fechadura anunciou a chegada de Luciana. Roberto olhou o relógio e percebeu que eram quase 10 da noite. As 2 horas haviam passado sem que ele percebesse. Isabela saltou do colo dele para correr ao encontro da mãe, ansiosa para contar todos os detalhes da noite. Mamãe, o papaizinho Roberto me ensinou a fazer um bolo de caneca no micro-ondas, e a gente assistiu desenho e ele inventou uma história nova do Ferdinando. Isabela tagarelou enquanto Luciana a abraçava, claramente cansada depois das aulas. Que bom, meu amor, Luciana respondeu, olhando por cima da cabeça da filha para Roberto, que ainda estava sentado no chão cercado pelos brinquedos. Como foi a noite? Intensa, Roberto admitiu, levantando-se e sacudindo migalhas imaginárias da calça social. Acho que aprendi mais sobre paciência em 2 semanas do que em 43 anos de vida. Luciana sorriu timidamente. A dinâmica entre eles ainda era delicada, navegando entre a formalidade de anos de relacionamento profissional e a intimidade crescente de uma parceria na criação da filha. Ela não deu trabalho? Pelo contrário, Roberto respondeu honestamente. Ela me deu perspectiva. Enquanto Isabela corria para escovar os dentes, Roberto e Luciana ficaram sozinhos na sala de estar. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas carregado de questões não formuladas e sentimentos ainda não nomeados. Como estão as aulas? Roberto perguntou, recolhendo automaticamente os brinquedos espalhados pelo chão. Difíceis, mas maravilhosas, Luciana respondeu, ajudando-o a organizar. Às vezes eu não consigo acreditar que estou realmente estudando. Durante tantos anos, isso pareceu um sonho impossível. Roberto parou o que estava fazendo e a observou. Nas 2 semanas desde que começara a estudar, algo em Luciana havia mudado.
Seus ombros estavam menos curvados, como se um peso invisível tivesse sido aliviado. Seus olhos brilhavam com uma energia nova, alimentada pelos desafios intelectuais que tanto havia desejado. Você não precisa continuar trabalhando como empregada doméstica enquanto estuda, Roberto disse subitamente. Eu posso aumentar sua bolsa de estudos para cobrir todas as despesas. Luciana parou de dobrar a mantinha que Isabela havia usado durante a noite. Roberto, eu já lhe devo muito. Não posso aceitar mais generosidade. Não é generosidade, Roberto insistiu, usando as mesmas palavras de 2 semanas atrás. É investimento em você, em Isabela e em mim também. Em você. Roberto hesitou, tentando encontrar palavras para expressar sentimentos que ele mesmo ainda estava descobrindo. Estas 2 semanas mudaram algo fundamental em mim. Pela primeira vez em décadas, eu espero ansioso por algo que não seja uma reunião de negócios ou um contrato milionário. Luciana o observou com atenção crescente. O que você espera ansioso? Terças e quintas-feiras, Roberto confessou, um sorriso involuntário surgindo em seu rosto. As noites com Isabela, as histórias do dragão Ferdinando, os quebra-cabeças impossíveis, as perguntas sobre por que o céu é azul e por que os elefantes têm tromba. E as manhãs? Luciana perguntou suavemente. Nas manhãs, eu me pego pensando em como tornar as próximas noites ainda melhores para ela. Roberto admitiu. Comprei 15 livros novos esta semana. Pesquisei receitas de biscoitos que crianças podem fazer sozinhas. Até considerei instalar um parquinho no quintal. Luciana sentiu algo aquecer em seu peito. Durante anos, havia observado Roberto como um patrão distante, mas justo. Sempre polido, mas nunca pessoal. Ver aquele homem poderoso se transformando gradualmente em uma figura paterna dedicada era mais tocante do que ela havia imaginado possível. Isabela desenhou você hoje, Luciana disse, tirando uma folha de papel dobrada da bolsa. Roberto abriu o desenho e sentiu uma emoção indescritível apertar sua garganta. Era uma família de bonequinhos de palito, uma mulher de cabelos compridos, um homem alto de gravata e uma garotinha pequena entre eles. Todos estavam sorrindo e segurando as mãos. No alto da folha, em letras tortas mas caprichadas, Isabela havia escrito: Minha família do coração. Ela pediu para mostrar para você, Luciana explicou. Disse que queria que você soubesse que agora tem um desenho seu na geladeira da escola, junto com os de todas as outras famílias. Roberto precisou de um momento para falar. Ela realmente me considera pai? Sim, Luciana completou. Para ela, você é tão pai quanto qualquer homem que tenha uma certidão de nascimento para provar. Talvez mais, porque você escolheu essa responsabilidade conscientemente. E você? Roberto perguntou, sua voz mais baixa. Como você me vê nessa situação toda? Luciana hesitou, claramente pesando suas palavras. Eu vejo um homem que está descobrindo uma versão melhor de si mesmo e vejo alguém que está dando à minha filha algo que eu nunca consegui proporcionar sozinha. Um pai que a escolhe todos os dias. O momento foi interrompido por Isabela aparecendo na sala de pijama, os cabelos úmidos da escovação e um sorriso sonolento no rosto. Posso dormir na cama grande hoje? Ela perguntou esperançosa. Isabela, você tem sua própria cama. Luciana começou, mas Roberto a interrompeu. Que tal se eu contasse mais uma história no seu quarto? Uma história especial só para hoje, Roberto sugeriu. Isabela aceitou entusiasmada e o trio subiu as escadas da mansão. O quarto que Roberto havia mobiliado especialmente para Isabela era um sonho infantil. Cama com dossel cor-de-rosa, estante repleta de livros, baú de brinquedos e até uma pequena mesa de desenho junto à janela, que dava vista para o jardim. Enquanto Roberto contava uma nova aventura do dragão Ferdinando, Luciana observava da porta. A cena era surrealmente perfeita. Aquele homem poderoso sentado na beirada da caminha, fazendo vozes diferentes para cada personagem da história, completamente focado em fazer a filha dela sorrir antes de dormir. Mamãe, você não quer ouvir a história também? Isabela chamou sonolenta. Luciana aproximou-se e sentou-se na poltrona ao lado da cama. Durante os próximos 15 minutos,
Os três formaram um círculo de atenção mútua, unidos pela magia simples de uma história inventada sobre um dragão que aprendera que ser diferente era, na verdade, um superpoder. Quando Isabela finalmente adormeceu, Roberto e Luciana saíram do quarto em silêncio. No corredor, sob a luz suave dos lustres de cristal, eles se olharam com uma intensidade nova. "Roberto", Luciana começou, sua voz mal passando de um sussurro. "Eu preciso que você entenda uma coisa. Isabela está se apegando muito a você. Se em algum momento você decidir que isso foi um erro, que não quer mais essa responsabilidade, isso não vai acontecer." Roberto a interrompeu firmemente. "Como você pode ter certeza?" Roberto pensou por um momento, procurando uma resposta que expressasse a certeza absoluta que sentia no fundo do coração. "Porque pela primeira vez em 43 anos, eu entendo o que significa ter algo mais importante que o meu próprio bem-estar. Quando vejo Isabela sorrir, quando ela me chama de papaizinho, quando ela confia em mim para afastar os monstros imaginários do armário, eu sinto que finalmente encontrei o propósito que estive procurando sem saber durante toda a minha vida." Luciana sentiu lágrimas formarem em seus olhos. "Você tem ideia de como é difícil para uma mãe confiar em alguém assim? De como é aterrorizante permitir que outra pessoa ame seu filho? Tenho ideia de como é aterrorizante descobrir que você é capaz de amar alguém mais do que a si mesmo", Roberto respondeu. "Eu costumava controlar cada aspecto da minha vida. Agora, uma garotinha de 6 anos tem o poder de influenciar todas as minhas decisões. E pela primeira vez, isso não me assusta." "A mim assusta um pouco", Luciana confessou. "Durante 6 anos fui eu e ela contra o mundo. Aceitar ajuda, confiar em outra pessoa para dividir essa responsabilidade, é como aprender a respirar de uma forma completamente nova." Roberto estendeu a mão hesitantemente e tocou o braço dela de forma reconfortante. "Nós vamos descobrir juntos como fazer isso funcionar, dia por dia, noite por noite, história por história." Naquele momento, ambos compreenderam que haviam cruzado uma linha invisível. Não eram mais patrão e empregada experimentando um arranjo temporário. Eram duas pessoas adultas navegando território emocional desconhecido, unidas pelo amor sincero por uma criança que havia conseguido o que nenhum consultor empresarial ou terapeuta conseguira: ensinar Roberto Henrique Moreira que a verdadeira riqueza se mede em momentos compartilhados, não em cifras bancárias. E enquanto desciam as escadas da mansão que lentamente se transformava em lar, nenhum dos dois imaginava que essa noite marcaria apenas o começo de uma jornada que testaria não apenas sua capacidade de amar, mas também sua força para proteger essa nova família contra desafios que ainda nem conseguiam imaginar. O primeiro grande teste da nova dinâmica familiar chegou em uma tarde ensolarada de sexta-feira, quando Roberto decidiu buscar Isabela na escola pela primeira vez. Durante um mês, havia sido Luciana quem fazia esse trajeto todos os dias, mas naquela sexta específica, ela tinha uma apresentação importante na faculdade e não conseguiria chegar a tempo. Roberto estacionou seu BMW preto na frente da Escola Municipal Professor Caetano Furquim e, imediatamente, percebeu que estava completamente deslocado. Os outros pais e responsáveis chegavam em carros populares, motos ou mesmo a pé, enquanto ele descia de um veículo que custava mais do que a casa da maioria daquelas famílias. Vestindo um terno italiano impecável, ele aguardou no pátio da escola, tentando ignorar os olhares curiosos que atraía. Quando o sinal tocou e as crianças começaram a sair, Isabela foi a primeira a avistá-lo. "Papaizinho Roberto!" ela gritou, correndo em sua direção com a mochila saltitando nas costas. O abraço apertado que ela lhe deu foi observado por dezenas de olhos infantis e adultos. Roberto se ajoelhou para ficar na altura dela, ajudando-a a ajustar a mochila e perguntando sobre o dia de aula, completamente alheio à comoção que sua presença estava causando. "Quem é aquele homem?" ele ouviu uma criança perguntar para outra. "É o pai da Isabela", respondeu uma garotinha de cabelos crespos. "Mas ele não parece com ela", observou um menino de óculos. "Minha mãe disse que às vezes papais e filhos não parecem mesmo", a primeira criança retrucou com a sabedoria particular das crianças.
Roberto sentiu um aperto no peito ao perceber que Isabela estava ouvindo toda aquela conversa. Ela ficou mais quieta enquanto caminhavam em direção ao carro, e ele notou que alguns adultos os observavam com expressões que variavam entre curiosidade e julgamento. Isabela, Roberto disse suavemente, enquanto a ajudava a entrar no banco traseiro e colocava o cinto de segurança nela. Você quer me contar alguma coisa sobre a escola hoje? Os meninos ficaram falando que você não é meu pai de verdade. Isabela disse com uma voz pequena, olhando para as próprias mãos. A professora brigou com eles, mas eles continuaram falando no recreio. Roberto sentiu uma raiva protetiva crescer em seu peito. Durante um mês de convivência, havia se acostumado a ver Isabela sempre alegre e confiante. Vê-la insegura por causa de comentários cruéis de outras crianças despertou um instinto paterno feroz que ele não sabia que possuía. E o que você respondeu para eles? Perguntou, tentando manter a voz calma. Eu disse que você é sim, meu pai. Porque você cuida de mim, me conta histórias e me ama como os pais fazem. Isabela respondeu, erguendo os olhos para encontrar os dele pelo espelho retrovisor. Mas eles disseram que pai de verdade tem que ser do mesmo sangue. Roberto parou o carro em um local seguro e se virou para olhar diretamente para Isabela. Posso te contar um segredo? Isabela assentiu gravemente. Eu conheço muitas crianças que têm pais do mesmo sangue, mas que não recebem nem metade do amor que eu sinto por você. O sangue só mostra de onde você veio. O amor mostra quem escolhe ficar ao seu lado. Então você escolheu ficar? Todos os dias, Roberto respondeu sem hesitação. E vou continuar escolhendo todos os dias pelo resto da minha vida. O sorriso que iluminou o rosto de Isabela foi como o sol nascendo depois de uma longa noite. Mas Roberto sabia que aquela não seria a última vez que enfrentariam esse tipo de questionamento. A diferença entre suas realidades sociais e econômicas inevitavelmente atrairia comentários, especulações e julgamentos. Quando chegaram à mansão, encontraram Luciana organizando seus livros na mesa da cozinha, onde havia criado um pequeno espaço de estudos. Ela ergueu os olhos dos cadernos quando ouviu a porta se abrir e imediatamente percebeu a tensão no ar. Como foi a busca na escola? Perguntou, mas a expressão preocupada no rosto de Roberto já lhe dava pistas da resposta. Alguns colegas fizeram comentários sobre nossa família. Roberto explicou enquanto Isabela corria para o quarto para trocar de roupa. Luciana suspirou profundamente. Eu estava temendo que isso acontecesse. As pessoas sempre têm muito o que dizer sobre situações que não conseguem entender. É mais complexo do que eu imaginava. Roberto admitiu, afrouxando a gravata e sentando-se à mesa da cozinha. Algo impensável um mês atrás. Não é apenas sobre nossos sentimentos ou sobre o bem-estar da Isabela. É sobre como o mundo nos vê, sobre as expectativas sociais, sobre o fato de eu ser empregada doméstica e você ser um empresário milionário. Luciana terminou a frase com uma honestidade brutal. Roberto a olhou nos olhos. Isso importa para você? Claro que importa, Luciana respondeu. Não porque me envergonhe do que faço ou de quem sou, mas porque entendo como a sociedade funciona. As pessoas vão supor coisas sobre meus motivos, sobre seus motivos, sobre a legitimidade de nosso arranjo. E o que você acha que elas vão supor? Luciana hesitou, claramente desconfortável com a conversa. Que eu me aproveitei da sua solidão para conseguir uma vida melhor. Que você está tendo algum tipo de relacionamento inadequado comigo. Que estamos usando Isabela como pretexto para algo questionável. A crueza das palavras atingiu Roberto como um soco no estômago. Ele não havia considerado completamente como a dinâmica deles poderia ser mal interpretada por observadores externos. E isso te preocupa o suficiente para querer parar com esse arranjo? Perguntou, temendo a resposta. Me preocupa o suficiente para querer proteger Isabela de comentários maldosos, Luciana respondeu. E para querer proteger você também. Sua reputação empresarial, sua posição social. Você tem muito a perder. Roberto ficou em silêncio por um longo momento, processando as implicações do que ela havia dito. Era verdade que ele não havia considerado completamente como aquela situação poderia afetar sua imagem profissional. Como cliente, investidores e parceiros de negócios
reagiriam ao saber que ele estava criando a filha de sua ex-empregada doméstica. Você está arrependida? Perguntou finalmente. De estudar? Nunca. De permitir que você se aproxime da Isabela? Essa é uma pergunta mais complicada, Luciana admitiu. Porque eu vejo como vocês se amam. Vejo como essa experiência tem sido transformadora para todos nós. Mas também vejo os riscos. Isabela voltou para a cozinha vestindo uma roupa confortável, mas Roberto notou que ela ainda parecia um pouco abatida pelos eventos da escola. Posso fazer uma pergunta para vocês? Isabela disse, subindo na cadeira entre Roberto e Luciana. Claro, meu amor. Luciana respondeu. Se as pessoas ficarem falando coisas ruins sobre nossa família, vocês vão desistir de mim? A pergunta cortou o coração de ambos os adultos. Roberto imediatamente puxou Isabela para seu colo. Isabela, olha nos meus olhos, ele disse firmemente. Não importa o que outras pessoas digam. Não importa quantas vezes questionem nossa família. Eu nunca, nunca vou desistir de você. Você entendeu? E eu nunca vou deixar ninguém separar nossa família, Luciana acrescentou, tocando o rosto da filha com carinho. Mesmo que seja muito difícil? Isabela perguntou. Especialmente se for muito difícil, Roberto respondeu. Famílias verdadeiras não desistem umas das outras nos momentos difíceis. Elas ficam mais unidas. Naquele momento, Roberto tomou uma decisão que mudaria a dinâmica de tudo. Eu tenho uma proposta para vocês duas. Luciana e Isabela olharam para ele com curiosidade. Que tal se oficializarmos nossa situação de uma forma que ninguém possa questionar? Como assim? Luciana perguntou. Eu quero adotar Isabela legalmente. Quero que ela tenha meu sobrenome, que tenha direitos legais como minha filha, que o mundo inteiro saiba que ela é oficialmente parte da família Moreira. Isabela saltou no colo dele, empolgada. Isso quer dizer que vou ter carteira de identidade nova com seu nome? Isso quer dizer que você vai ser legalmente minha filha, Roberto confirmou, olhando para Luciana em busca de aprovação. Luciana estava claramente emocionada, mas também apreensiva. Roberto, isso é um passo muito sério. Uma vez oficializada a adoção, não há volta atrás. São responsabilidades legais, financeiras, emocionais, que durarão para sempre. Eu sei exatamente o que estou propondo, Roberto respondeu. Eu quero essa responsabilidade. Quero que Isabela tenha a segurança de saber que, independente do que aconteça, ela terá sempre um pai que a escolheu conscientemente. E se você se casar algum dia? E se constituir uma família biológica? Isabela será parte de qualquer família que eu constitua no futuro, Roberto disse sem hesitação. Ela não é um capítulo temporário na minha vida, Luciana. Ela é um capítulo que vai durar até o último dia da minha existência. Luciana secou uma lágrima que insistia em escapar. Você tem certeza absoluta? Tenho a mesma certeza que tenho sobre meu próprio nome, Roberto respondeu. Aquela noite, depois que Isabela dormiu, Roberto e Luciana permaneceram na sala de estar conversando sobre os aspectos práticos da adoção. Havia papeladas para preencher, entrevistas com assistentes sociais para agendar, avaliações psicológicas para passar. Vai ser um processo longo e invasivo, Luciana alertou. Eles vão questionar nossos motivos, nossa estabilidade, nossa capacidade de proporcionar um lar adequado. E nós vamos provar que nossa família, mesmo sendo não convencional, é baseada em amor genuíno e comprometimento real, Roberto respondeu. E depois, Luciana perguntou, depois que Isabela for oficialmente sua filha, como ficamos nós? Eu deixo de trabalhar aqui? Procuro outro emprego? Como definimos nossa relação? Roberto hesitou. Era uma pergunta que ele havia estado evitando fazer para si mesmo. Como você gostaria que ficássemos? Eu não sei, Luciana admitiu. Isso é muito novo para mim. Durante 6 anos, fui só mãe e trabalhadora. Agora sou estudante, quase ex-empregada, corresponsável por uma criança que ama 2 adultos. Não sei nem como me definir nessa nova realidade. Então, que tal descobrirmos juntos? Roberto sugeriu. Dia por dia, decisão por decisão, exatamente como temos feito até agora. Luciana o observou por um longo momento. Você mudou muito em 1 mês, Roberto. Para melhor, eu espero. Definitivamente para melhor, ela confirmou.
Mas eu me pergunto, quem é o verdadeiro Roberto Henrique Moreira? O empresário solitário que eu conheci por 3 anos ou o pai dedicado que está emergindo agora? Roberto considerou a pergunta com seriedade. Acho que o empresário solitário era quem eu precisava ser para sobreviver. O pai dedicado é quem eu escolho ser para viver realmente. E naqueles momentos de honestidade mútua, ambos compreenderam que estavam navegando muito mais do que uma situação de adoção. Estavam redefinindo suas próprias identidades e descobrindo que família não é apenas sobre laços de sangue ou arranjos legais. É sobre pessoas que escolhem permanecer juntas, mesmo quando o mundo questiona suas decisões, mesmo quando o caminho se torna mais complicado do que imaginavam possível. 2 meses depois do início do processo de adoção, Roberto se encontrava em seu escritório da construtora, analisando plantas arquitetônicas, quando sua secretária, Marina, bateu na porta com uma expressão preocupada no rosto. Senhor Roberto, tem um advogado aqui que diz ser importante. Ele quer falar sobre um assunto pessoal urgente. Marina informou claramente nervosa. Roberto franziu a testa. Advogado? Não tenho nenhuma reunião agendada com advogados hoje. Qual o nome dele? Dr. Carlos Eduardo Mendes. Disse que se trata sobre a adoção que o senhor está processando. O estômago de Roberto se contraiu. Durante 2 semanas, ele e Luciana haviam preenchido formulários, passado por entrevistas com assistentes sociais e fornecido referências. O processo parecia estar correndo bem, sem complicações aparentes. O que um advogado desconhecido poderia querer? Mande ele entrar, Roberto disse, endireitando a postura e preparando-se mentalmente para o que estava por vir. Dr. Carlos Eduardo Mendes era um homem de aproximadamente 40 anos. Cabelos grisalhos nas têmporas, terno bem cortado e uma expressão séria que imediatamente colocou Roberto em alerta máximo. Senhor Moreira, obrigado por me receber sem agendamento prévio, o advogado disse, estendendo a mão em um cumprimento formal. De nada. Marina disse que se trata sobre a adoção da Isabela. Em que posso ajudá-lo? Dr. Carlos se acomodou na poltrona em frente à mesa de Roberto. Na verdade, represento alguém que tem interesse legítimo no processo de adoção de Isabela Santos. Roberto sentiu o sangue gelar nas veias. Interesse legítimo? Do que exatamente está falando? Represento o pai biológico da criança, Dr. Ricardo Almeida Santos. Meu cliente descobriu recentemente sobre a existência da filha e deseja exercer seus direitos paternos. O mundo de Roberto pareceu desabar ao seu redor. Durante 2 meses, havia se acostumado com a ideia de que Isabela seria legalmente sua filha, que ninguém poderia questionar ou ameaçar os laços que haviam construído. A possibilidade de um pai biológico surgir nunca havia sido seriamente considerada. Espere um momento, Roberto disse, tentando manter a composição. Luciana me disse que o pai abandonou Isabela antes mesmo do nascimento. Onde esse homem esteve durante 6 anos? Meu cliente informa que Luciana Santos nunca o procurou para comunicar sobre a gravidez. Ele descobriu sobre a paternidade através de comentários em redes sociais sobre um empresário rico que estava adotando a filha de sua empregada doméstica. Roberto sentiu uma raiva crescer em seu peito. E agora, convenientemente, quando há estabilidade financeira envolvida, ele surge reivindicando direitos paternos. Senhor Moreira, entendo sua frustração, mas meu cliente tem direitos legais inegáveis. Se o teste de DNA confirmar a paternidade, ele poderá interromper o processo de adoção e requerer a guarda da criança. Isso é impossível, Roberto disse, levantando-se da cadeira. Isabela tem uma família agora. Ela me chama de pai. Arrancar uma criança de um ambiente estável e amoroso seria traumático e cruel. Compreendo o vínculo emocional criado, mas a lei é clara sobre direitos paternos biológicos, Dr. Carlos respondeu impassivelmente. Meu cliente está disposto a negociar um acordo amigável. Que tipo de acordo? Visitação supervisionada inicialmente, com possibilidade de guarda compartilhada no futuro. Em troca, ele não contestaria completamente o processo de adoção, permitindo que o senhor mantenha algum tipo de responsabilidade legal sobre a criança. Roberto precisou se apoiar na mesa. A ideia de compartilhar Isabela com um estranho
que havia aparecido do nada, apenas quando soube sobre a situação financeira envolvida, era inaceitável. Preciso discutir isso com Luciana antes de qualquer coisa. Roberto disse finalmente. Claro. Mas, senhor Moreira, preciso avisá-lo que se não chegamos a um acordo amigável, meu cliente está preparado para entrar com ação judicial, contestando tanto a adoção quanto a capacidade de Luciana Santos como mãe responsável. Como assim contestando a capacidade dela? Dr. Carlos hesitou, claramente desconfortável. Bem, uma mãe que permite que sua filha chame outro homem de pai, que aceita viver na casa dele, que desenvolve laços inadequados com o patrão, isso poderia ser interpretado como comportamento questionável. A ameaça implícita foi como um raio para Roberto. Não era apenas sobre Isabela, mas sobre atacar Luciana também. Eu sugiro que você e seu cliente considerem muito cuidadosamente antes de questionar a integridade de Luciana Santos. Roberto disse com uma voz perigosamente baixa. Ela é uma das pessoas mais decentes e dedicadas que já conheci. Senhor Moreira, não é pessoal. É apenas estratégia jurídica. Meu cliente quer o melhor para sua filha. Se ele quisesse o melhor para Isabela, teria aparecido há 6 anos. Não agora, quando há publicidade sobre a adoção, Roberto replicou. Depois que o advogado saiu, Roberto ficou sozinho em seu escritório, tentando processar a bomba que havia acabado de explodir em sua vida. Pegou o telefone e ligou para Luciana, pedindo para ela vir imediatamente ao escritório dele, mas sem explicar o motivo para não assustá-la pelo telefone. 40 minutos depois, Luciana chegou visivelmente preocupada, ainda usando o uniforme da faculdade onde havia acabado de sair de uma aula. O que aconteceu? Você parecia desesperado no telefone, ela disse antes mesmo de se sentar. Roberto respirou fundo. Luciana, preciso perguntar algo muito importante e preciso que você seja completamente honesta comigo. Ela assentiu, tensão crescendo em seus ombros. Você tem certeza absoluta de que não sabe quem é o pai biológico da Isabela? Luciana empalideceu instantaneamente. Por que está perguntando isso? Roberto contou toda a conversa com Dr. Carlos, observando como o rosto de Luciana passava por uma gama de emoções. Choque, medo, raiva e, finalmente, uma tristeza profunda. Eu sabia que esse dia poderia chegar. Ela sussurrou finalmente. Como assim sabia? Luciana se levantou e caminhou até a janela, dando as costas para Roberto. O nome verdadeiro dele é Ricardo, mas quando o conheci ele disse que se chamava Eduardo Santos. Por isso Isabela tem esse sobrenome. Ele mentiu sobre a própria identidade? Completamente. Disse que era vendedor de seguros, que morava sozinho, que nunca havia sido casado. Descobri depois, através de uma amiga em comum, que ele era advogado bem-sucedido, casado, com 2 filhos. Roberto sentiu a raiva crescer. E ele nunca soube sobre a gravidez? Eu tentei contatá-lo quando descobri que estava grávida. Liguei no número que ele havia me dado, mas era falso. Fui até o endereço que ele disse que morava, mas ninguém o conhecia lá. Ele simplesmente desapareceu da minha vida como se nunca tivesse existido. Por que você nunca me contou isso? Luciana se virou para olhá-lo, lágrimas nos olhos. Porque durante 6 anos consegui criar Isabela, sem precisar dele. Porque não queria que minha filha crescesse sabendo que foi rejeitada antes mesmo de nascer. E porque... Ela hesitou. Por quê? Porque tinha medo de que, se ele aparecesse agora, quando finalmente encontramos felicidade, ele destruiria nossa família. Roberto se aproximou dela. Luciana, nossa família não vai ser destruída, não vou permitir. Como você pode garantir isso? Se ele realmente é o pai biológico, se ele tem direitos legais? Então vamos lutar, Roberto disse firmemente. Vamos provar que Isabela está melhor conosco do que estaria com um homem que a abandonou, e só apareceu quando soube que havia dinheiro envolvido. E se não conseguirmos? Roberto pegou as mãos dela entre as suas. Luciana, você precisa confiar em mim. Eu tenho recursos, tenho contatos, tenho os melhores advogados. Mais importante ainda, eu tenho amor por Isabela e por você. Não vou deixar que um oportunista destrua o que construímos. Por mim? Luciana perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Roberto percebeu o que havia dito
e sentiu o coração acelerar. Durante 2 meses, havia evitado analisar muito profundamente os sentimentos crescentes que desenvolvia por Luciana. Focara completamente no amor paternal por Isabela, mas agora percebia que havia algo mais complexo acontecendo. Sim, ele disse simplesmente. Por você também. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções não nomeadas. Durante 2 meses, eles haviam navegado sua relação focando exclusivamente no bem-estar de Isabela. Mas naquele momento de crise, Roberto percebeu que seus sentimentos por Luciana haviam crescido além da parceria na criação da filha. Roberto, Luciana começou, mas foi interrompida pelo telefone dele tocando. Era Marina, informando que Isabela estava na recepção com a diretora da escola. Havia acontecido algo durante a aula de educação física. Quando desceram para a recepção, encontraram Isabela sentada em uma cadeira com o braço esquerdo imobilizado por uma tipóia improvisada. A diretora, Dona Carmen, explicou que Isabela havia caído durante uma brincadeira e possivelmente quebrado o braço. "Meu amor, o que aconteceu?" Luciana perguntou, ajoelhando-se ao lado da filha. "Eu tropecei correndo atrás da bola. Dói um pouco, mas eu fui corajosa", Isabela explicou. Mas Roberto notou lágrimas contidas em seus olhos. "Vamos ao hospital agora mesmo", Roberto disse, já pegando as chaves do carro. Durante o trajeto ao hospital, Isabela sentada entre Roberto e Luciana no banco traseiro, ela de repente perguntou: "Se eu quebrar o braço e ficar diferente, vocês ainda vão me amar igual?" A pergunta partiu o coração dos 2 adultos. Roberto parou o carro momentaneamente para olhar nos olhos dela. "Isabela, você poderia quebrar todos os ossos do corpo, ficar careca, ter dentes tortos, usar óculos grossos, e eu ainda a amaria exatamente da mesma forma", Roberto disse emocionado. "E se alguém vier e disser que você não pode mais ser meu pai?" Roberto e Luciana trocaram um olhar carregado. Será que Isabela havia escutado parte da conversa sobre o advogado? "Isabela, quem disse isso?" Luciana perguntou suavemente. "Ninguém disse. Mas às vezes eu tenho pesadelos onde pessoas más vêm e separam nossa família." Roberto sentiu o peito apertar. "Minha princesa, ninguém vai nos separar. Nunca. Você entendeu? Promete?" "Prometo com toda a minha vida", Roberto respondeu. E naquele momento soube que cumpriria essa promessa não importando quais obstáculos surgissem. No hospital, enquanto Isabela passava pelos exames de raio-x, Roberto e Luciana permaneceram na sala de espera, unidos pelo medo compartilhado de perdê-la e pela determinação crescente de proteger sua família contra qualquer ameaça externa. "Roberto", Luciana disse suavemente, "se esse homem realmente conseguir questionar nossa família, se ele conseguir levar Isabela..." "Isso não vai acontecer", Roberto a interrompeu. "Mas se acontecer, eu quero que você saiba que estes 2 meses foram os melhores da minha vida. Ver Isabela ter um pai que a ama, ver você se transformar na pessoa que sempre teve potencial para ser, me sentir parte de uma família de verdade." Roberto pegou a mão dela. "Luciana, não fale como se isso fosse um fim. É só o começo de nossa luta para manter nossa família unida." E enquanto aguardavam notícias sobre o braço de Isabela, ambos compreenderam que enfrentariam juntos qualquer desafio que surgisse, porque haviam descoberto que amor verdadeiro não se constrói apenas nos momentos felizes, mas principalmente nos momentos em que se escolhe permanecer junto, mesmo quando tudo parece conspirar para separar aqueles que escolheram se amar. O resultado dos exames trouxe alívio. Isabela havia apenas torcido o punho, nada quebrado. Mas durante as 3 horas que passaram no hospital, Roberto e Luciana tiveram tempo de conversar profundamente sobre a situação que enfrentavam e sobre os sentimentos que estavam emergindo entre eles. "Roberto, preciso que você entenda uma coisa", Luciana disse, enquanto observavam Isabela dormindo no banco traseiro do carro durante o caminho de volta. "Se esse homem conseguir provar que é o pai biológico da Isabela, se conseguir a guarda dela, eu não vou conseguir lutar contra ele sozinha. Não tenho recursos financeiros nem poder legal." "Você não está sozinha", Roberto respondeu firmemente, "e nunca mais estará. Como você pode ter tanta certeza?" Roberto parou o carro em frente à mansão e se virou para olhá-la nos olhos, porque durante esses 2 meses e meio
Vocês se tornaram a coisa mais importante da minha vida. Porque quando vi Isabela machucada hoje, senti um medo que nunca havia experimentado. E porque quando penso na possibilidade de perder vocês duas... Roberto, deixe-me terminar, ele continuou. Luciana, eu sei que nossa situação é complicada. Sei que começou de forma não convencional, mas não posso mais fingir que meus sentimentos por você são apenas sobre parceria na criação da Isabela. Luciana sentiu o coração acelerar. Durante semanas havia lutado contra sentimentos similares, convencendo-se de que era gratidão, que era confusão emocional, que era qualquer coisa exceto... Eu também sinto algo por você. Ela admitiu em um sussurro. Mas tenho medo de que seja apenas... Apenas o quê? Apenas o resultado de uma situação intensa, de dividirmos a responsabilidade sobre Isabela, de você ter mudado completamente minha vida. Roberto estendeu a mão para tocar o rosto dela suavemente. E se for mais do que isso? E se o que estamos sentindo for real, independente de como começou? Antes que Luciana pudesse responder, Isabela se mexeu no banco de trás, acordando lentamente. Já chegamos em casa? Ela perguntou sonolenta. Sim, minha princesa. Vamos entrar e preparar um lanche especial para você, Roberto disse, ajudando-a a sair do carro com cuidado para não machucar o punho. Durante o resto da tarde, os três se mantiveram próximos, como se instintivamente soubessem que sua unidade seria testada em breve. Roberto trabalhou de casa, ficando na sala, enquanto Isabela assistia desenhos e Luciana estudava na mesa da cozinha. De vez em quando, seus olhares se cruzavam, carregados de promessas não verbalizadas e medos compartilhados. Na segunda-feira seguinte, Roberto recebeu uma ligação de Dr. Carlos Eduardo Mendes. Senhor Moreira, meu cliente obteve uma ordem judicial para teste de DNA. Isabela Santos deve comparecer ao laboratório designado na quinta-feira, às 14 horas. Roberto sentiu o estômago se contrair. E se ele não for o pai biológico? Então meu cliente se retirará completamente da situação e vocês poderão continuar com o processo de adoção sem interferências. E se ele for? Então discutiremos os termos de guarda e visitação. Depois de desligar, Roberto imediatamente ligou para Luciana, que estava na faculdade. Ela atendeu sussurrando, claramente em meio a uma aula. Preciso conversar com você urgentemente, Roberto disse. É sobre o teste de DNA. 2 horas depois, Luciana chegou à mansão com uma expressão grave. Isabela estava na escola, então eles poderiam conversar livremente. Quinta-feira, Roberto informou. Teste obrigatório. Luciana se sentou pesadamente no sofá da sala. Roberto, preciso te contar algo que nunca disse para ninguém. Ele se sentou ao lado dela, preparando-se para o que viria. Quando descobri que estava grávida, tentei encontrar Ricardo por quase 2 meses. Não consegui, obviamente, mas durante essa busca, descobri algumas coisas sobre ele através de conhecidos em comum. Que tipo de coisas? Ele tem histórico de abandonar mulheres quando elas engravidam. Isabela não foi a primeira. Há pelo menos mais 2 mulheres que ele enganou da mesma forma, mentindo sobre identidade, prometendo relacionamento sério e depois desaparecendo quando soube da gravidez. Roberto sentiu raiva crescer. Você tem provas disso? Tenho os nomes das mulheres e algumas amigas que podem testemunhar. Mas, Roberto, isso foi há 6 anos. Não sei se elas concordariam em se expor agora. Vamos tentar encontrá-las. Se conseguirmos provar que ele tem padrão de comportamento irresponsável. Pode não ser suficiente, Luciana interrompeu. Legalmente, direitos paternos biológicos são muito fortes. Roberto ficou em silêncio por um momento, processando as informações. Luciana, e se independente do que acontecer com o teste de DNA, independente de como essa situação legal se resolver, nós oficializássemos nossa própria situação? Como assim? Roberto respirou fundo, sabendo que estava prestes a mudar tudo entre eles. E se nós nos casássemos? Luciana o encarou em choque total. Roberto, você não pode estar falando sério. Estou completamente sério. Se formos casados, eu terei direitos legais automaticamente sobre Isabela. Direitos de padrasto são reconhecidos pela justiça. Mas casar apenas por causa da situação legal, quem disse que seria apenas por causa disso?
Roberto a interrompeu suavemente. Luciana ficou sem palavras. Roberto, você está propondo casamento? Estou propondo que paremos de fugir do que está acontecendo entre nós, que admitamos que durante esses meses desenvolvemos sentimentos reais um pelo outro. Que reconheçamos que já somos uma família em tudo, exceto no papel. E se estivermos nos enganando? E se o que sentimos for apenas produto da situação intensa que estamos vivendo? Roberto pegou as mãos dela. Então descobriremos isso juntos, como um casal verdadeiro, como uma família verdadeira. Naquele momento, ouviram a porta da frente se abrindo. Isabela havia chegado da escola. "Oi, família!" Ela gritou da entrada, como fazia todos os dias. Roberto e Luciana se entreolharam. Família! Era exatamente isso que eles eram, com ou sem papéis legais, com ou sem desafios externos. Isabela entrou na sala carregando uma folha de papel. Olhem o que a professora pediu para fazer na aula de ciências. Era um desenho de uma árvore genealógica. No tronco, Isabela havia escrito Família Santos Moreira. Nos galhos principais, havia desenhado 3 figuras: Mamãe Luciana, Papai Roberto e eu, Isabela. A professora disse para desenhar nossa família verdadeira, não a família que outras pessoas acham que deveria ser. Isabela explicou orgulhosa. Roberto sentiu emoção apertar sua garganta. É a árvore genealógica mais bonita que já vi. Isabela, Luciana disse suavemente, se algumas pessoas viessem e dissessem que nossa família tem que mudar, o que você faria? Isabela franziu a testa, pensando seriamente na pergunta. Eu diria que elas estão erradas. Família não é sobre quem parece com quem, é sobre quem se ama. E nós nos amamos. E se elas insistissem? Então eu diria que podem tentar separar nossos corpos, mas não podem separar nossos corações. Isabela respondeu com a sabedoria surpreendente que sempre demonstrava. Naquela noite, depois que Isabela dormiu, Roberto e Luciana tiveram a conversa mais honesta de suas vidas. Roberto, se você realmente quer se casar comigo, precisa entender que não vai ser fácil. Vamos enfrentar julgamentos, críticas, pessoas que dirão que você enlouqueceu, que eu me aproveitei de você. E o que você dirá para essas pessoas? Que elas não conhecem nossa história, que não viram como você se transformou em pai antes mesmo de ser legalmente pai, que não viram como eu aprendi a confiar em alguém depois de anos protegendo meu coração, que não viram como Isabela floresceu tendo uma família completa. Então aceita? Luciana hesitou. Roberto, eu aceito porque te amo. Não por gratidão, não por segurança, não por conveniência. Eu me apaixonei pelo homem que você se tornou, pelo pai dedicado, pelo companheiro que divide comigo as preocupações e alegrias de criar uma filha. Roberto a beijou pela primeira vez. Um beijo suave, mas carregado de promessas e esperanças. Quando? Ele perguntou. Antes do teste de DNA. Se vamos enfrentar essa batalha legal, vamos enfrentar como uma família oficial. E se o teste confirmar que ele é o pai biológico? Então vamos provar que ser pai biológico não é a mesma coisa que ser um pai verdadeiro. Vamos mostrar que Isabela tem uma família que a escolheu, que a ama, que a protege todos os dias, não apenas quando é conveniente. Na quinta-feira, Roberto, Luciana e Isabela se dirigiram ao laboratório para o teste de DNA. Isabela não entendia completamente o que estava acontecendo, mas percebia a tensão no ar. É só um exame, minha princesa. Roberto explicou enquanto esperavam na recepção. Como quando você se machucou e precisamos ver como estava seu braço. Vai doer? Não vai doer nada, Luciana assegurou. E depois vamos tomar sorvete para celebrar sua coragem. Quando viram Ricardo Almeida Santos pela primeira vez, Roberto sentiu uma raiva imediata. O homem era bem vestido, aparentemente bem-sucedido, mas havia algo em seus olhos que não inspirava confiança. Ele olhou para Isabela com curiosidade, mas sem o carinho que uma primeira vista entre pai e filha deveria despertar. Isabela se escondeu atrás de Roberto. Quem é esse senhor? É alguém que diz conhecer você, mas que você não precisa conhecer agora. Roberto respondeu diplomaticamente. Durante o exame, que durou apenas alguns minutos, Ricardo tentou conversar com Isabela, mas ela se manteve próxima a Roberto e Luciana, claramente desconfortável com o estranho.
Os resultados ficam prontos em 48 horas, o técnico informou. Nos 2 dias seguintes, a tensão na casa foi palpável, mas Roberto e Luciana se esforçaram para manter a rotina normal para Isabela. Eles haviam decidido se casar no final de semana seguinte, independente do resultado do teste. Na sexta-feira, Dr. Carlos ligou com os resultados. O teste confirmou. Ricardo Almeida Santos é o pai biológico de Isabela. Roberto fechou os olhos, preparando-se para a batalha legal que estava por vir. Mas quando olhou para Luciana e Isabela na cozinha, preparando biscoitos juntas, soube que lutaria com todas as suas forças para proteger a família que haviam construído com amor, escolha e dedicação diária. Porque família verdadeira não se define por DNA, mas por amor que escolhe permanecer, mesmo nos momentos mais difíceis. A notícia da confirmação de paternidade chegou numa sexta-feira, mas Roberto e Luciana se recusaram a permitir que ela arruinasse os planos que haviam feito. No sábado seguinte, em uma cerimônia simples no cartório de Belo Horizonte, eles se casaram com Isabela como única testemunha. A menina usava um vestido amarelo que Roberto havia comprado especialmente para a ocasião e carregava um pequeno buquê de margaridas. Quando o juiz perguntou se tinha algo a declarar, Isabela pediu para falar. Eu quero dizer que hoje minha família fica ainda mais junta, disse ela com seriedade, e que ninguém vai conseguir separar a gente, porque agora temos papel que prova que nos amamos. Roberto e Luciana se entreolharam, emocionados com a compreensão intuitiva da filha sobre o que aquele casamento representava. Não era apenas união por amor, mas também um ato de resistência contra aqueles que tentavam destruir a família que haviam construído. Eu, Roberto Henrique Moreira, aceito Luciana Santos como minha esposa, prometendo amar e proteger ela e nossa filha Isabela por toda a vida, Roberto disse, desviando ligeiramente das palavras tradicionais para incluir Isabela na promessa. Eu, Luciana Santos, aceito Roberto Henrique Moreira como meu esposo, prometendo construir com ele um lar cheio de amor para nossa família. Luciana respondeu, sua voz firme apesar das lágrimas de emoção. Quando saíram do cartório, oficialmente uma família legal, Roberto se ajoelhou na altura de Isabela. Agora você é Isabela Santos Moreira, ele disse, mostrando a ela a certidão de casamento onde constava que ela era filha do casal. E eu sou oficialmente seu padrasto. Isso significa que tenho direitos legais para protegê-la. E o senhor que veio no laboratório? Isabela perguntou. Ele pode tentar visitar você às vezes, mas nossa casa continua sendo sua casa verdadeira. Roberto explicou com honestidade adaptada para a idade dela. Na segunda-feira, a batalha legal começou oficialmente. Dr. Carlos entrou com uma petição de guarda compartilhada em nome de Ricardo, alegando direitos paternos e questionando a estabilidade do lar onde Isabela vivia. Roberto contratou Dr. Amanda Silveira, uma das advogadas de família mais respeitadas de Minas Gerais. Durante a primeira reunião, ela foi direta sobre os desafios que enfrentariam. A lei favorece direitos biológicos, mas há precedentes de casos onde o melhor interesse da criança prevaleceu, ela explicou. Precisamos provar que Isabela está melhor com vocês do que estaria com o pai biológico. Como fazemos isso? Luciana perguntou. Documentando tudo. A estabilidade emocional da Isabela, seu desenvolvimento escolar, seus vínculos afetivos com vocês e, principalmente, comprovando que Ricardo abandonou voluntariamente a responsabilidade parental durante 6 anos. Durante as semanas seguintes, Roberto e Luciana viveram sob constante tensão, mas se esforçaram para manter a vida de Isabela o mais normal possível. O que eles não esperavam era a reação da própria Isabela quando finalmente compreendeu o que estava acontecendo. Foi numa quinta-feira à noite, durante o jantar, que Isabela fez uma pergunta que pegou os dois de surpresa. Se aquele senhor é meu pai de sangue, por que ele nunca me procurou antes? Roberto e Luciana trocaram olhares. Haviam discutido como explicar a situação de forma apropriada para uma criança de 6 anos. Às vezes adultos tomam decisões erradas quando são mais novos, Luciana explicou cuidadosamente. E às vezes eles tentam corrigir essas decisões mais tarde. Mas se ele não queria ser meu pai antes, por que quer agora? A pergunta
Era mais perspicaz do que Roberto havia esperado. O que você acha, Isabela? Isabela pensou seriamente. Acho que ele viu na televisão que você é rico e agora quer um pouco do seu dinheiro. A resposta deixou os dois adultos boquiabertos. Uma criança de 6 anos havia chegado à mesma conclusão que eles. Isabela, por que você acha isso? Luciana perguntou. Porque se ele me amasse de verdade, teria aparecido quando eu estava doente no ano passado, ou quando aprendi a ler, ou quando tirei a primeira nota boa na escola. Pais de verdade aparecem nos momentos importantes, não só quando querem alguma coisa. Roberto sentiu o peito apertar de emoção. A sabedoria daquela criança nunca deixava de surpreendê-lo. E o que você quer fazer? Ele perguntou. Quero ficar com vocês para sempre. Vocês são minha família verdadeira. Ele pode ser meu pai de sangue, mas vocês são meus pais do coração. Naquela noite, Roberto e Luciana conversaram sobre como proteger Isabela do estresse do processo legal. Ela é mais forte do que imaginávamos, Luciana observou. Mas ainda é uma criança. Não quero que carregue o peso de nossas preocupações. Ela já está carregando, Roberto respondeu. Mas talvez seja melhor sermos honestos com ela, obviamente de forma apropriada, do que tentar esconder algo que ela claramente já percebeu. Na semana seguinte tiveram a primeira audiência. Ricardo compareceu com o Dr. Carlos, vestido impecavelmente e com uma expressão que tentava transmitir arrependimento e responsabilidade paterna. O juiz, Dr. Fernando Machado, era conhecido por sua seriedade e foco no bem-estar das crianças. Ele ouviu primeiro a petição de Ricardo. Meritíssimo, meu cliente reconhece que cometeu erros no passado, mas agora está preparado para assumir suas responsabilidades paternas, Dr. Carlos argumentou. Isabela tem direito a conhecer e conviver com seu pai biológico. Quando chegou a vez de Dra. Amanda, ela foi incisiva. Meritíssimo Ricardo Almeida Santos abandonou voluntariamente Isabela Santos antes mesmo de ela nascer. Durante 6 anos, não demonstrou interesse algum em conhecer ou apoiar a filha. Só apareceu quando soube que a criança estava sendo adotada por um homem com recursos financeiros significativos. Tem provas dessa alegação? O juiz perguntou. Doutor. Amanda apresentou documentação extensa. Registros escolares mostrando que Roberto era listado como contato de emergência há meses. Fotos de eventos escolares onde Roberto aparecia como pai presente, depoimentos de professores e vizinhos sobre a estabilidade familiar. E principalmente evidências de que Ricardo tinha conhecimento da existência de Isabela há pelo menos 2 anos através de conhecidos em comum, mas só agiu quando soube da adoção. Adicionalmente, doutor, Amanda continuou, temos depoimentos de 2 outras mulheres que tiveram relacionamentos com o requerente e passaram por situações similares. Ele mentiu sobre sua identidade, engravidou-as e desapareceu quando souberam da gravidez. Ricardo empalideceu visivelmente. Dr. Carlos tentou protestar, mas o juiz o silenciou. Dr. Santos, essas acusações procedem? O juiz perguntou diretamente. Meritíssimo. Eu era jovem e imaturo. Cometi erros, mas agora quero corrigi-los. Seus erros incluem mentir sobre sua própria identidade para múltiplas mulheres e abandonar filhos que gerou? O juiz pressionou. Durante o intervalo da audiência, Roberto observou Ricardo conversando com seu advogado. Havia algo na expressão do homem que não demonstrava amor paternal genuíno, mas sim cálculo e oportunismo. Isabela, que não estava presente na audiência, mas aguardava em casa com uma babá, havia deixado uma carta para o juiz. Doutora Amanda a apresentou como evidência. A carta, escrita com letras tortas, mas caprichadas, dizia: Senhor juiz, meu nome é Isabela e eu tenho 6 anos. Eu quero falar para o senhor que eu já tenho um pai muito bom que se chama Roberto. Ele me conta histórias, me ajuda com a lição de casa, e quando eu tenho pesadelos, ele vem no meu quarto até eu parar de ter medo. Minha mãe Luciana agora é casada com ele, e nós somos uma família feliz. Eu não conheço outro senhor que diz ser meu pai, mas se ele realmente me ama, por que nunca veio me ver quando eu era bebê? Por que nunca mandou presente no meu aniversário? Por que só apareceu agora?
Eu acho que pais de verdade não desaparecem e depois voltam só quando querem alguma coisa. Eu peço para o Senhor deixar eu ficar com minha família, porque eles me escolheram todo dia, não só agora. O silêncio no tribunal foi absoluto quando doutora Amanda terminou de ler a carta. O juiz pediu para vê-la pessoalmente e a estudou por longos minutos. Doutor Santos, o juiz disse finalmente. Esta carta foi escrita por uma criança de 6 anos. Gostaria de explicar para mim e para este tribunal por que uma criança dessa idade questiona suas motivações paternas. Ricardo tentou responder, mas suas palavras soaram vazias e calculadas. O juiz anunciou que tomaria uma decisão na semana seguinte, mas queria entrevistar Isabela pessoalmente antes de finalizar o julgamento. Na sexta-feira, Roberto, Luciana e Isabela compareceram ao gabinete do juiz para a conversa. Doutor. Machado conversou com Isabela sozinha por 15 minutos, fazendo perguntas simples sobre sua vida, sua família, seus medos e sonhos. Quando saíram do gabinete, Isabela estava sorrindo. O que vocês conversaram? Luciana perguntou no carro. Ele perguntou se eu era feliz em casa, se o papai Roberto era carinhoso, se eu queria ficar com vocês para sempre. Isabela explicou. E eu disse que sim para todas as perguntas. Mais alguma coisa? Ele perguntou se eu queria conhecer o outro senhor, e eu disse que se ele quiser me visitar, às vezes pode vir, mas que minha casa verdadeira é com vocês. Roberto sentiu orgulho da maturidade emocional de Isabela. Mesmo sendo tão nova, ela conseguia distinguir entre visitas ocasionais e lar verdadeiro. Na segunda-feira seguinte, o juiz anunciou sua decisão. Roberto manteria a guarda principal de Isabela como padrasto legal, mas Ricardo teria direito a visitas supervisionadas 2 vezes por mês, com possibilidade de revisão após 1 ano. Esta corte reconhece que Isabela Santos Moreira tem vínculos afetivos sólidos e saudáveis com seus pais legais, o juiz declarou. Reconhece também que está em um lar estável e amoroso. Embora direitos biológicos sejam importantes, o melhor interesse da criança sempre prevalece. Quando saíram do tribunal, Roberto, Luciana e Isabela se abraçaram no estacionamento. Haviam vencido a primeira batalha, mas todos sabiam que precisariam permanecer vigilantes para proteger a família que haviam construído com tanto amor e dedicação. Agora somos uma família oficial que ninguém pode separar? Isabela perguntou. Agora somos uma família oficial que escolheu ficar junta, não importa o que aconteça. Roberto respondeu, beijando a testa dela. E enquanto voltavam para casa, sua casa verdadeira, os 3 compreenderam que haviam aprendido algo fundamental sobre amor familiar. Ele não se mede por laços de sangue, mas por escolhas diárias de permanência, cuidado e proteção mútua. 6 meses depois da decisão judicial, a vida na casa dos Moreira havia encontrado um novo ritmo. Isabela se adaptara às visitas mensais de Ricardo com uma maturidade surpreendente para seus 7 anos. Ela havia feito aniversário em meio ao processo legal, numa festa onde Roberto descobriu que ser pai significava também experimentar alegrias que nunca havia imaginado possíveis. As visitas de Ricardo aconteciam sempre aos sábados por 2 horas, em um parque público próximo, com supervisão de uma assistente social. Isabela voltava dessas visitas educada, mas sem o entusiasmo que demonstrava ao contar sobre qualquer atividade que fizera com Roberto e Luciana. Como foi o encontro hoje? Luciana perguntava sempre, tentando não demonstrar a ansiedade que sentia. Ele me levou para tomar sorvete e perguntou sobre a escola. Isabela respondia invariavelmente com tom neutro. Mas ele não sabe que eu não gosto de sorvete de morango, e não lembrou que eu já sei ler livros de gente grande. Roberto percebia que Ricardo tentava exercer o papel de pai, mas de forma mecânica, como se seguisse um roteiro do que achava que pais deveriam fazer com filhos. Faltava a conexão genuína, o conhecimento íntimo dos pequenos detalhes que fazem a diferença no mundo de uma criança. Durante esse período, Roberto e Luciana fortaleceram não apenas sua parceria como pais, mas também sua relação como casal. Luciana havia se formado em psicologia com excelência acadêmica e estava considerando uma especialização em terapia familiar. Você quer trabalhar ajudando outras famílias como a nossa?
Roberto perguntou uma noite, enquanto observavam Isabela desenhar na mesa da sala. Quero trabalhar ajudando famílias que precisam entender que amor não tem uma fórmula única, Luciana respondeu. Que existem tantas formas diferentes de se amar quanto existem pessoas no mundo. Roberto sorriu, observando a mulher extraordinária que havia se casado. Luciana havia florescido de uma forma que ia muito além da educação formal. Sua autoconfiança crescera, sua visão de mundo se expandira, e ela havia se tornado uma parceira intelectual e emocional que complementava perfeitamente sua própria personalidade. Sabe o que mais me impressiona em você? Ele disse suavemente. O quê? Como você mantém o coração aberto e generoso mesmo depois de tudo que passou. Você poderia ter se tornado amarga com a experiência do abandono, mas escolheu acreditar que existem pessoas boas dispostas a amar verdadeiramente. Luciana se aproximou dele no sofá. Porque você me provou que existem. Você e Isabela me ensinaram que família se constrói com escolhas diárias, não com coincidências genéticas. Naquele momento, Isabela ergueu os olhos do desenho que estava fazendo. Posso mostrar para vocês o que estou desenhando? Ela perguntou. Era um desenho da família, mas desta vez incluía uma quarta figura pequena ao lado. Quem é essa pessoinha aqui? Roberto perguntou, apontando para o desenho adicional. É meu irmãozinho ou irmãzinha que talvez chegue um dia, Isabela explicou naturalmente. A professora disse que quando mamães e papais se amam muito, às vezes vêm bebês novos para a família. Roberto e Luciana se entreolharam, ambos corando ligeiramente. Eles haviam conversado sobre ter filhos juntos, mas apenas de forma hipotética e distante. E você gostaria de ter um irmãozinho? Luciana perguntou. Gostaria muito. Assim, eu poderia ensinar para ele tudo o que vocês me ensinaram sobre família do coração. Isabela respondeu entusiasmada. 2 semanas depois, durante uma visita de rotina ao médico para um check-up geral, Luciana descobriu que estava grávida de 6 semanas. A notícia a atingiu como um raio. Ela e Roberto haviam conversado sobre a possibilidade, mas de forma abstrata, focados ainda em consolidar sua nova dinâmica familiar com Isabela. Quando contou para Roberto naquela noite, ele ficou em silêncio por longos minutos. Você está preocupado? Luciana perguntou, interpretando erroneamente o silêncio. Estou tentando processar se é possível ser mais feliz do que já sou. Roberto respondeu finalmente, um sorriso lento se espalhando por seu rosto. Durante 44 anos, nunca imaginei que teria uma família. Agora estou casado com a mulher mais extraordinária que conheço. Sou pai de uma menina que mudou completamente minha perspectiva de vida. E agora vamos ter um bebê que vai crescer, sabendo desde o primeiro dia que é amado pelos 2 pais. Luciana completou. Como vamos contar para Isabela? Acho que ela já sabe, Luciana riu. Você viu o desenho dela. Às vezes tenho a impressão de que Isabela entende coisas sobre nossa família antes mesmo de nós. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Isabela fez uma observação que confirmou a intuição de Luciana. Mamãe, você não comeu quase nada nos últimos dias. Está passando mal igual quando a tia Sandra estava grávida do primo João? Roberto quase engasgou com o café. Luciana olhou para a filha em admiração. Como você percebe essas coisas, Isabela? Eu presto atenção nas pessoas que amo, Isabela respondeu simplesmente. Então é verdade? Vai ter bebê novo? Roberto e Luciana riram, abraçando Isabela entre eles. Vai ter bebê novo, Roberto confirmou. E você vai ser a irmã mais velha, mais especial do mundo. Isabela saltou da cadeira empolgada. Posso ajudar a escolher o nome? E posso ensinar ele a ler? E posso contar histórias do dragão Ferdinando para ele? Você pode ajudar com tudo, Luciana assegurou. Durante os meses seguintes, a gravidez de Luciana trouxe uma nova dimensão de união para a família. Isabela se tornou uma assistente dedicada, sempre preocupada com o bem-estar da mãe e ansiosa para conversar com o bebê através da barriga de Luciana. Roberto descobriu uma ternura ainda mais profunda observando Luciana grávida do filho, que seria biologicamente seu. Mas o que mais o tocava era como Isabela nunca demonstrou ciúme ou insegurança. Pelo contrário, ela parecia entender instintivamente que um novo bebê significaria mais amor para todos.
não menos amor para ela. Papai Roberto, Isabela disse uma tarde enquanto ajudava a montar o berço, quando o bebê nascer, você vai me amar menos? Roberto parou o que estava fazendo e se ajoelhou ao lado dela. Isabela, o amor não funciona como pizza, que quando você divide fica menos para cada pessoa. O amor funciona como luz. Quanto mais você compartilha, mais forte fica. Então, quando o bebê chegar, você vai me amar igual? Vou amar você exatamente da mesma forma, mas meu coração vai ficar ainda maior para caber todo mundo, Roberto explicou. Naquele momento, Luciana apareceu na porta do quarto que seria do bebê, observando a conversa com lágrimas nos olhos. E mamãe? Isabela perguntou. Ela também vai me amar igual? Isabela, vem cá. Luciana chamou, sentando-se pesadamente na cadeira de amamentação que Roberto havia comprado. Você foi meu primeiro milagre. Foi você quem me ensinou o que é amor incondicional. Este bebê é meu segundo milagre, mas você sempre será minha primeira filha, minha primeira grande alegria. Isabela se abraçou à mãe, tocando delicadamente a barriga já arredondada. Oi, bebê, ela sussurrou. Eu sou sua irmã Isabela e já te amo muito. Quando você nascer, eu vou te mostrar nossa casa, nossa família, e vou te contar sobre o papai Roberto, que é o pai mais carinhoso do mundo. Roberto sentiu emoção apertar sua garganta. Observar Isabela abraçar completamente o papel de irmã mais velha, sem reservas ou medos, confirmou tudo o que ele havia aprendido sobre a capacidade humana de amar sem limites. Quando Luciana completou 7 meses de gravidez, Ricardo surpreendeu a todos, solicitando uma reunião fora do ambiente de visitação supervisionada. Doutora Amanda aconselhou cautela, mas concordou em encontrar com ele e seu advogado. O que ele pode querer? Luciana perguntou ansiosa. Talvez tenha finalmente compreendido que Isabela está bem onde está, Roberto respondeu, mas também sentia apreensão. A reunião aconteceu no escritório de doutora Amanda. Ricardo parecia diferente, menos confiante, mais reflexivo. Eu solicitei este encontro porque depois de 6 meses de visitas, preciso admitir algo, Ricardo começou. Isabela é uma menina extraordinária, educada, inteligente, claramente bem cuidada e amada. Roberto e Luciana aguardaram, sem saber onde a conversa levaria. Mas também percebi que eu não sou realmente seu pai. Eu sou apenas o homem que contribuiu geneticamente para sua existência, Ricardo continuou. Durante nossas visitas, ela me trata com educação, mas não com afeto, e eu percebi que não sinto por ela o que um pai deveria sentir. Luciana segurou a mão de Roberto, ambos surpresos com a honestidade inesperada. O que você está querendo dizer? Doutora Amanda perguntou. Quero dizer que estou disposto a abrir mão legalmente de minhas reivindicações paternas. Isabela merece pais que a amem genuinamente, não alguém que está tentando forçar um sentimento que simplesmente não existe. E em troca? Roberto perguntou, desconfiado de que houvesse alguma contrapartida. Nada, nenhuma troca, apenas o reconhecimento de que cometi um erro tentando reivindicar algo que não era genuinamente meu, Ricardo respondeu. Isabela chamou vocês de família verdadeira na última visita, e ela está certa. Semanas depois, os papéis foram assinados. Ricardo renunciou oficialmente a qualquer direito paternal, abrindo caminho para que Roberto adotasse Isabela completamente. Na noite da assinatura dos documentos, Isabela perguntou se podia fazer um desenho especial para guardar na gaveta de documentos importantes. O desenho mostrava 5 figuras: Roberto, Luciana, Isabela, um bebê e, surpreendentemente, uma 5ª figura. Quem é essa pessoa aqui? Roberto perguntou. É o Sr. Ricardo, Isabela explicou. Ele não é meu pai, mas também não é má pessoa. Ele só estava confuso sobre o que significa família. Agora ele entendeu. Então ele pode ficar no desenho, mas longe da nossa casa. A sabedoria emocional de Isabela nunca deixava de surpreender os adultos ao seu redor. Ela havia encontrado uma forma de processar toda a situação sem raiva, sem rejeição total, mas com uma compreensão clara sobre onde cada pessoa pertencia em sua vida. E enquanto Roberto observava a família que havia construído, sua esposa grávida, sua filha extraordinária e o bebê que estava por vir,
Ele compreendeu que havia descoberto o verdadeiro significado de riqueza. Não são as cifras nos bancos que definem uma vida bem-sucedida, mas a capacidade de amar e ser amado incondicionalmente, dia após dia, por pessoas que escolhem permanecer ao seu lado. 18 meses depois daquela primeira tarde, quando Isabela havia invadido o escritório de Roberto e mudado tudo com sua declaração inocente, a mansão em Mangabeiras acordou com os primeiros sinais de que o bebê Moreira estava decidido a chegar ao mundo. Eram 5 da manhã quando Luciana cutucou Roberto delicadamente no braço. "Acho que é hora", sussurrou, tentando não acordar Isabela, que havia dormido na cama do casal depois de um pesadelo sobre monstros imaginários. Roberto abriu os olhos instantaneamente, todo o sono desaparecendo como névoa matinal. Durante as últimas semanas, havia se preparado obsessivamente para aquele momento, cronometrando rotas para o hospital, verificando múltiplas vezes se a mala da maternidade estava completa, memorizando números de emergência. "Tem certeza?" ele perguntou, sentando-se na cama e ligando imediatamente o abajur. "As contrações estão regulares há 1 hora", Luciana confirmou, respirando profundamente através de uma nova onda de dor. "E a bolsa acabou de romper." Isabela se mexeu entre eles, despertando lentamente. "Por que vocês estão acordados tão cedo?" perguntou com a voz pastosa de sono. "Porque seu irmãozinho ou irmãzinha decidiu que hoje é um bom dia para nascer", Roberto explicou suavemente, beijando a testa da menina. Os olhos de Isabela se arregalaram completamente despertos. "Hoje? Hoje mesmo?" "Hoje mesmo", Luciana confirmou, sorrindo apesar da dor crescente. Isabela saltou da cama como se fosse Natal e aniversário simultaneamente. "Posso ajudar? Posso ir junto? Posso ser a primeira pessoa a ver o bebê?" Roberto e Luciana riram, mesmo em meio à tensão do momento. Durante 8 meses, Isabela havia se preparado para ser a melhor irmã mais velha do mundo, lendo livros sobre bebês, ajudando a organizar o quarto, conversando todos os dias com a barriga da mãe. "Você vai ficar com a vovó Helena até o bebê nascer", Roberto explicou. Sua mãe havia chegado de São Paulo na semana anterior, ansiosa para conhecer o primeiro neto e completamente apaixonada por Isabela desde o primeiro encontro. Helena Moreira havia sido um capítulo surpreendente na evolução da família. Quando Roberto finalmente contou para ela sobre Luciana e Isabela, esperava resistência, julgamentos, preocupações sobre diferenças sociais. Em vez disso, encontrou uma mulher que estava esperando há anos que o filho descobrisse que existem coisas mais importantes que sucesso profissional. "Eu já havia perdido as esperanças de que você encontrasse uma família", Helena havia admitido durante a primeira visita. "Ver você como pai, ver como Isabela o ama, ver como Luciana o transformou. É como se você tivesse finalmente acordado para a vida." Agora, Helena estava na cozinha preparando café quando os 3 desceram apressadamente. "Chegou a hora?" ela perguntou, observando Luciana segurar a barriga durante uma contração. "Chegou", Roberto confirmou pegando a mala que estava preparada há semanas. "Você consegue ficar com Isabela?" "Conseguimos ficar juntas e torcer muito para que tudo corra bem", Helena corrigiu, abraçando a neta do coração. "Isabela vai me ajudar a preparar um almoço especial para quando vocês voltarem com o bebê." Durante o trajeto ao hospital, Isabela ficou tagarelando no banco traseiro sobre todos os planos que tinha para ensinar coisas importantes ao irmãozinho, enquanto Roberto dirigia tentando manter a calma, e Luciana respirava através das contrações que se intensificavam. "Vou ensinar ele a ler histórias do dragão Ferdinando", Isabela lhe estava entusiasmada. "E vou mostrar onde ficam todos os brinquedos. E vou ensinar ele que família do coração é mais importante que família de sangue." "Isabela", Luciana disse entre 2 respirações profundas, "você tem ideia de como é especial ser irmã mais velha?" "Sei. Significa que eu vou proteger o bebê e ensinar ele sobre o mundo e sobre nossa família." Roberto olhou pelo espelho retrovisor para a menina que havia mudado sua vida de forma tão completa. Durante 18 meses havia observado Isabela crescer de uma criança carente de figura paterna para uma menina confiante, segura, cheia de amor para dar. E agora,
Ela se preparava para se tornar irmã mais velha, com a mesma generosidade natural que caracterizava sua personalidade. No hospital, as horas seguintes foram um turbilhão de emoções. Roberto permaneceu ao lado de Luciana durante todo o trabalho de parto, segurando sua mão, encorajando-a, maravilhando-se com a força e determinação da mulher extraordinária que havia se casado. Às 14h, depois de 9 horas de trabalho de parto, Gabriel Santos Moreira veio ao mundo pesando 3,2 kg, com os pulmões funcionando perfeitamente, como demonstrou imediatamente com um choro vigoroso. É um menino, o médico anunciou colocando o bebê no peito de Luciana. Roberto ficou sem palavras observando o filho, seu primeiro filho biológico, mas o que mais o tocou foi perceber que o amor que sentia por Gabriel era diferente do amor por Isabela, mas não maior. Eram dois amores completos, únicos e irreplacíveis. Ele é perfeito, Luciana sussurrou, lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto, enquanto observava Gabriel se acalmando ao ouvir sua voz familiar. Quer segurá-lo? O médico perguntou a Roberto. Com mãos trêmulas de emoção, Roberto segurou Gabriel pela primeira vez. O bebê parou de chorar instantaneamente, como se reconhecesse a voz que havia ouvido durante meses, conversando com a barriga da mãe. Olá, Gabriel, Roberto sussurrou. Eu sou seu papai e você tem uma irmã chamada Isabela que está louca para te conhecer. Nós vamos te amar para sempre. 2 horas depois, quando Luciana estava descansando no quarto da maternidade, Roberto ligou para casa para dar a notícia. Vovó, o bebê nasceu! Isabela gritou ao telefone antes mesmo de Roberto conseguir falar. É menino ou menina? Está tudo bem? Quando posso ver? É um menininho chamado Gabriel. Está tudo perfeito e você pode vir conhecê-lo agora. Roberto respondeu, rindo da empolgação da filha. Quando Helena chegou ao hospital com Isabela, a menina estava carregando um desenho que havia feito durante a manhã. A família de 5 pessoas, agora com o bebê nos braços de Luciana, todos sorrindo, com um arco-íris colorido sobre suas cabeças e a frase Bem-vindo à nossa família, Gabriel, escrita em letras caprichadas. Posso dar o presente para ele? Isabela perguntou timidamente ao entrar no quarto onde Luciana estava amamentando Gabriel. Claro, meu amor. Venha conhecer seu irmãozinho, Luciana disse, fazendo espaço na cama para Isabela se sentar ao lado. Isabela se aproximou com reverência, observando Gabriel com fascínio absoluto. Ele é tão pequenininho, ela sussurrou, tocando delicadamente a mãozinha fechada do bebê. Quer segurá-lo? Roberto ofereceu. Com muito cuidado, eles acomodaram Gabriel nos braços de Isabela, que imediatamente começou a conversar com ele em voz baixa. Oi, Gabriel. Eu sou sua irmã Isabela. Eu esperei muito tempo para te conhecer. Nossa casa tem um quarto só para você, com móveis de bichinhos e tudo. E eu vou te contar histórias toda noite, e vou te ensinar a andar de bicicleta quando você crescer, e vou te proteger de qualquer pessoa que tentar ser ruim com você. Roberto e Luciana se entreolharam emocionados ao observar a conexão imediata entre os irmãos. Helena, no canto do quarto, secava lágrimas discretamente. E sabe o que mais, Gabriel? Isabela continuou. Você teve muita sorte de nascer nessa família, porque nós nos amamos muito, e você sempre vai ter papai e mamãe para cuidar de você, e uma irmã mais velha para te ensinar todas as coisas importantes da vida. Naquela noite, depois que Isabela e Helena voltaram para casa, Roberto e Luciana ficaram sozinhos com Gabriel no quarto da maternidade, observando o bebê dormir placidamente no berço ao lado da cama. Roberto, Luciana disse suavemente, você se lembra da primeira vez que Isabela invadiu seu escritório? Como poderia esquecer? Ela mudou minha vida inteira naquela tarde. Quem diria que uma pergunta inocente de uma criança de 6 anos sobre por que você trabalhava tanto resultaria em tudo isso? Luciana refletiu observando Gabriel. Uma família completa, um casamento verdadeiro, 2 filhos, um lar cheio de amor. Roberto segurou a mão dela. Você já se perguntou como nossa vida seria se Isabela nunca tivesse entrado naquele escritório? Não gosto nem de imaginar, Luciana respondeu honestamente. Eu continuaria sendo apenas uma empregada doméstica, lutando para sobreviver, sem perspectivas de estudar,
criando Isabela sozinha. Você continuaria sendo um empresário solitário, focado apenas em trabalho, sem nunca descobrir que podia ser um pai extraordinário. E Isabela continuaria sendo uma menina inteligente, mas sem a estabilidade e o amor que merece. Roberto completou. O mais incrível, Luciana observou, é que ela sempre soube que nós formaríamos uma família. Desde o primeiro dia, ela nos via como unidade familiar antes mesmo de nós compreendermos isso. Roberto assentiu, lembrando-se de todos os desenhos de Isabela mostrando os três juntos, todos os momentos em que ela se referia naturalmente a eles como nossa família, todas as vezes em que demonstrava certeza absoluta sobre o destino que os aguardava. 3 dias depois, levaram Gabriel para casa. A mansão em Mangabeiras havia sido decorada por Isabela com a ajuda de Helena. Faixas coloridas, balões e cartazes de bem-vindo espalhados pelos cômodos. Isabela havia organizado uma cerimônia de apresentação da casa para Gabriel. Ela o levou pelos cômodos, explicando a funcionalidade de cada espaço, mostrando onde ficavam seus brinquedos, onde eram contadas as histórias do dragão Ferdinando, onde ficava a cozinha onde faziam biscoitos aos domingos. E aqui, Isabela disse solenemente parada na porta do quarto dela, é onde sua irmã mais velha dorme. Se você tiver pesadelos ou ficar com medo no seu quarto, pode vir aqui que eu te protejo. Durante as semanas seguintes, Roberto e Luciana descobriram uma nova dimensão do amor familiar. Gabriel era um bebê tranquilo, mas as noites acordados, as mamadas, as fraldas, os medos típicos de pais de primeira viagem criaram uma intimidade ainda mais profunda entre eles. Isabela se revelou uma irmã mais velha extraordinária. Ajudava a trocar fraldas, cantava para Gabriel quando ele chorava, corria para avisar quando ele acordava e insistia em acompanhar todos os rituais de cuidado do bebê. Isabela, Roberto disse uma manhã, observando-a ajudar a dar banho em Gabriel. Você tem ideia de como é sortudo por ter uma irmã como você? Eu que tenho sorte de ter um irmãozinho. Isabela corrigiu. Agora nossa família está completa. Nós temos papai, mamãe, irmã mais velha e bebê. É uma família perfeita. Roberto sorriu, compreendendo que Isabela tinha razão. Durante 45 anos, havia procurado perfeição em cifras bancárias, conquistas profissionais, propriedades. Descobrira que perfeição verdadeira se encontrava em momentos simples. Isabela ensinando Gabriel a balbuciar, Luciana cantarolando canções de ninar, às manhãs de domingo, quando todos ficavam na cama grande brincando com o bebê. 6 meses depois do nascimento de Gabriel, Roberto tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo Luciana. Decidiu reduzir significativamente suas horas de trabalho, delegando mais responsabilidades para funcionários de confiança e priorizando tempo em família. Você tem certeza? Luciana perguntou quando ele anunciou a decisão. Seu trabalho sempre foi sua prioridade absoluta. Era minha prioridade porque era a única coisa importante que eu tinha, Roberto explicou. Agora tenho vocês 3. Tenho uma esposa que admiro profundamente, uma filha que me ensina algo novo todos os dias, e um filho que está crescendo tão rápido que não quero perder nenhum momento importante. E financeiramente? Roberto riu. Luciana, construí uma fortuna em 20 anos trabalhando obsessivamente. Agora posso trabalhar de forma inteligente e ainda ter tempo para ser o pai e marido que vocês merecem. A mudança foi transformadora. Roberto passou a buscar Isabela na escola sempre que possível, participava ativamente dos cuidados com Gabriel, organizava passeios familiares nos finais de semana e descobriu que produtividade não se mede por horas trabalhadas, mas por qualidade de vida alcançada. Isabela, agora com 8 anos, se tornara uma menina ainda mais confiante e carinhosa. Na escola, tornou-se conhecida como a aluna que sempre incluía colegas solitários em suas brincadeiras, que dividia lanches com quem esquecia o próprio, que tratava diferenças com naturalidade surpreendente. Minha filha aprendeu sobre família escolhida em casa, Luciana explicou para uma professora que comentou sobre a maturidade emocional de Isabela. Ela entende que amor verdadeiro é uma decisão diária, não um acidente genético. Gabriel, aos 6 meses, estava se desenvolvendo magnificamente. Um bebê risonho, curioso,
que respondia com gargalhadas às brincadeiras de Isabela e se acalmava instantaneamente quando ouvia a voz de Roberto ou Luciana. Em uma tarde de sábado, enquanto observavam Isabela fazer caretas para Gabriel no jardim da casa, Roberto e Luciana refletiram sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido. Você acredita que 2 anos atrás nossa maior interação era você me perguntando se eu queria mais café quando estava trabalhando no escritório? Luciana comentou, observando Isabela ensinar Gabriel a bater palmas. E você acredita que 2 anos atrás eu considerava sucesso o número de contratos assinados por mês? Não quantas vezes por dia minha família sorri? Roberto respondeu. O que você acha que Isabela pensava naquela primeira tarde quando invadiu seu escritório? Roberto considerou a pergunta. Acho que ela não pensava em nada específico. Ela apenas sentiu que existia uma conexão possível e decidiu explorá-la. Crianças têm uma intuição sobre amor que os adultos perdem no caminho. E você acha que ela tinha ideia do que estava iniciando? Isabela sempre soube exatamente o que estava fazendo. Roberto disse com certeza. Ela não invadiu meu escritório por acaso. Ela sentiu que eu precisava de família tanto quanto ela precisava de pai. E ela decidiu que seríamos família antes mesmo de nós percebermos que isso era possível. Naquele momento, Isabela veio correndo em direção a eles, carregando Gabriel no colo com muito cuidado. Gabriel disse sua primeira palavra, ela anunciou empolgada. Qual palavra? Luciana perguntou, duvidando que um bebê de 6 meses já estivesse falando. Ele disse, Isa. Meu nome. Ele me reconhece como irmã mais velha. Isabela declarou radiante. Roberto e Luciana riram, sabendo que provavelmente Gabriel havia apenas balbuciado sons aleatórios, mas respeitando a interpretação entusiástica de Isabela. Claro que ele disse seu nome, Roberto concordou abraçando os 2 filhos. Você é a pessoa mais importante do mundo dele, além da mamãe e do papai. E ali no jardim da mansão que havia se transformado de uma casa vazia em um lar transbordante de vida e amor, Roberto compreendeu finalmente o verdadeiro significado de riqueza, sucesso e realização pessoal. Não eram as propriedades que possuía, nem os milhões na conta bancária, nem os prêmios empresariais acumulados ao longo dos anos. Era Isabela correndo pelo jardim carregando Gabriel, ensinando-o sobre flores e árvores. Era Luciana se formando em psicologia e descobrindo sua vocação para ajudar outras famílias. Era o próprio Gabriel crescendo em um ambiente onde amor e estabilidade eram dados como garantidos. Era a certeza de acordar todas as manhãs sabendo que 3 pessoas no mundo dependiam de seu amor e ofereciam o próprio amor em troca. Era a consciência de que suas decisões diárias afetavam não apenas a própria vida, mas o bem-estar de uma família inteira. Era compreender que existem 2 tipos de legado que uma pessoa pode deixar no mundo: riqueza material, que será distribuída entre herdeiros, ou seres humanos que foram amados tão completamente que se tornarão capazes de amar outras pessoas com a mesma intensidade. 2 anos depois daquela tarde, quando Isabela havia perguntado se ele trabalhava muito, Roberto finalmente conhecia a resposta verdadeira. Ele não trabalhava mais. Ele vivia. Vivia plenamente, intensamente, cercado por pessoas que havia escolhido amar e que haviam escolhido amá-lo em retorno. E quando observou Isabela apontando para as estrelas, começando a aparecer no céu noturno, explicando para Gabriel sobre constelações que ela havia aprendido na escola, Roberto soube que havia encontrado seu propósito de vida verdadeiro: ser pai, marido e construir diariamente uma família baseada em escolhas conscientes de amor, não em obrigações ou coincidências. Isabela havia estado certa desde o primeiro dia. Eles eram família do coração. E família do coração, Roberto descobriu, é o tipo mais forte, mais duradouro, mais verdadeiro que existe, porque é construída tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia após dia, por pessoas que decidem permanecer juntas, não porque são obrigadas, mas porque não conseguem imaginar suas vidas de forma diferente. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto, Luciana, Isabela e Gabriel tenha tocado seus corações da mesma forma que tocou o nosso. Esta jornada nos lembra que família verdadeira não nasce. Constrói-se através de escolhas diárias de amor e dedicação.
Para continuar acompanhando histórias igualmente emocionantes que exploram os mistérios do coração humano, convidamos vocês a se inscreverem em nosso canal e deixarem seu like neste conteúdo. Seus comentários são preciosos para nós. Contem-nos qual momento desta história mais os emocionou, qual lição levarão para suas próprias vidas. Todos os dias, trazemos narrativas que celebram a complexidade e beleza das relações humanas. Não percam nossos próximos conteúdos, onde outras famílias extraordinárias aguardam para compartilhar suas histórias de amor, superação e descoberta. Até nossa próxima jornada emocional juntos.